Fala pessoas, tudo jóia? Ricardo Dawkins aqui com vocês mais uma vez. Hoje sim tem vídeo, né? Vocês já estão aí preparados. A gente passou 2 semanas, eu passei 2 semanas sem gravar, a semana passada não tinha vídeo para subir, foi corrido, mas estão aqui. E aí nós vamos falar daquilo que vocês estavam pedindo, né? Acho que um dos genes mais pedidos foram as suras, né? Coloquei aqui uma imagem, né, perguntando o que seria, é óbvio, né? Essa sura aqui está meio paraguaia, né? Feito com inteligência artificial. Mas é isso aí, é disso que nós vamos falar hoje, das nossas queridas suras, aquele gene, aquela característica, né? Até um comentário, pô, que característica só para raça pura? Não, característica é aquilo que a gente vê, né? Então, muita gente acha lindo, tem gente que acha maravilhoso, tem gente que não gosta, né? Mas, de fato, dá um efeito muito bonito, dá um efeito muito legal. E a gente vai falar aqui hoje o que é esse gene, como é que a gente faz para trabalhar esse gene, qual o impacto que esse gene vai trazer na minha criação, como é que eu faço para cruzar, enfim, tá? Bastante coisa, bastante informação, tem muita coisa desconhecida a respeito das suras que nós vamos falar aqui hoje, eu espero tirar todas as dúvidas. Quando a gente avalia historicamente, eu gosto de fazer as pesquisas, né, que ler os livros muito antigos e tal, a sura já é conhecida desde 1600, né? Então, logo depois que descobriu o Brasil, historicamente falando, né, mas não foi no Brasil, foi na Ásia, um pesquisador, ele encontrou algumas raças dessas características ali pelo lado da Ásia, China, Índia, aquela região, e não levou para a Europa, mas documentou isso, tá? Depois de um tempo só que essa característica foi levada, mas a gente tem que entender que as coisas muito antigamente não eram assim rápidas, né? Então, às vezes comprava, levava, morria, às vezes só relatava, às vezes o navio ainda ia para outros locais. Então, a raça sura, ela existia, as pessoas conheciam a raça, não, característica sura. As pessoas conheciam, sabiam, mas foram as araucanas que, de fato, levou essa característica para a Europa. Então, foi no início do século passado aí que as pessoas realmente viram as galinhas aí sem rabo sendo amplamente aí distribuída, né, comercializada na Europa. E por falar nisso, eu não sei, o próximo vídeo eu estou querendo falar de ovo azul, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, eu quero um vídeo de ovo azul. E aí eu já posto para vocês também, tá certo? Então, enfim, quando chegou aí na Europa que essas raças, que essa característica ficou famosa. Agora, o que é de fato o suro? O que acontece com o suro? Então, quando a gente olha o esqueleto da ave, esse gene ele interfere na produção das vértebras caudais, tá? Então, na galinha é meio difícil de ver isso, porque a gente vê muita pena, mas se vocês forem olhar, por exemplo, um cachorro, um gato, um bicho, a gente dá para ver o rabo, vértebra caudal são aqueles ossinhos que ficam na cauda. O famoso aí é a rabada, né? Então, quem gosta de uma rabada, aqueles ossinhos ali são as vértebras caudais. E o que acontece? A maior parte das galinhas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo é de um gene dominante autossômico. Então, quando eu falo autossômico, eu estou dizendo que não é ligado ao sexo, ou seja, não tem aquela interferência, se eu cruzar um galo ou uma galinha, vai mudar a cria? Não muda. Tá? No caso do carijó, por exemplo, que é ligado ao sexo, aí sim a gente tem essa mudança e tal. Mas no gene suro, não. Agora tem aí um outro gene, um gene mais raro, eu peguei em literaturas, mas não é aquilo que a gente consegue perceber quando conversa com os criadores do mundo todo, tá? Que é um gene recessivo, também autossômico, ok? Que ele impede a produção só daquelas vértebras ali finalzinho, tá? Que é esse daqui, ó, que é onde vai sair de fato o sopro, tá certo? Mas a gente vai falar aqui do dominante, que é o que tem no Brasil e tal. Bom, aí muita gente pergunta, cara, é um gene deletério, é um gene que mata embrião, que interfere na reprodução? Vamos lá. Ele é considerado deletério porque ele prejudica a reprodução de diversas maneiras, tá? Mas não é exatamente um gene, por exemplo, como perna curta,
que vai matar obrigatoriamente o embrião, ou o arete, né, aquele brinco de pena, que vai obrigatoriamente matar o embrião quando está em homozigose, tá certo? Não acontece isso. Mas ele traz alguns problemas. Um problema menor, para quem de região muito chuvosa, é porque a ave sendo sobre, ela não produz aquela glândulazinha que produz um óleo que lubrifica as penas. Então, uma galinha, você vê ela andando naquele chuvisco, né, na chuvinha mais fraca, e depois ela está seca, está normal, não afetou. Uma sura que anda na chuva, ela vai ficar muito molhada e vai umedecer as penugens, as penas internas. Isso pode enfraquecer o animal e tal. Outra característica é que tem uma redução na fecundação dos óvulos. Tá? Então, quando a gente vê o animal copulando, o galo ele vai lateralmente, né? Eu não sei como é que eu consigo fazer aqui, mas ele vai lateralmente ali e fica uropígio com uropígio ali, uropígio é o sobre, tá? Uropígio com uropígio ali, meio que norteando as cloacas, que chama beijo cloacal, né? Um nome feio pra caramba. Mas é a cópula, e aí tem a transferência do espermatozoide do galo para a galinha. Sem o uropígio, o galo ele erra muito, tá? Principalmente quando você cruza suro com sura. Então, ele erra muito, acaba que prejudica um pouco a reprodução, e a gente vai ver aqui poucos ovos fecundados, tá certo? Então, pode acontecer, mas também acontece um pouco de pintinhos morrerem dentro da casca do ovo. Não é tão comum quanto no perna curta, por exemplo, mas acontece também, tá certo? Por quê? Porque quando você vê essa deformação na homozigose, essa deformação é maior. E aí o pintinho às vezes não consegue sair, não consegue se posicionar no ovo. Na própria construção desse embrião vai acontecer outras falhas estruturais do esqueleto, ele não vai conseguir se mover dentro do ovo, acaba morrendo e tal. Então isso tudo prejudica a eclodibilidade. No final das contas, a gente vê menos pintinhos nascidos, certo? De um casal suro-suro, por exemplo. E aí é considerado levemente deletério, ou deletério com um efeito leve, se vocês preferirem, por causa disso, tá certo? Então, não recomendo colocar para cruzar aí suro com suro, tá? Tá, Ricardo, mas e se eu colocar para cruzar, o que acontece? Se você tem duas suros que elas são homozigotas, vamos pensar assim, uma raça pura, tá? Quando eu falo homozigoto, homo significa igual. Homozigoto, mesmo zigoto, ou seja, o mesmo gene ali, ela recebeu o gene do pai e da mãe, igualzinho. Então, quando eu cruzo essas duas suras, que elas são puras, só vai nascer suro, tá? Porque é uma característica dominante. Então, elas são puras, homozigotas, não tem um outro gene ali, ela vai passar suro para todo mundo, tá? Mas isso tem alguns problemas, e aí eu vou trazer para vocês depois aqui. E aí vamos supor o seguinte, a gente está cruzando uma sura dessa pura com uma galinha normal, uma galinha com rabo, ou uma galinha sura com um rabo, um galo com rabo normal. Então, se ela for pura, todo mundo vai sair heterozigoto. Então, ou seja, visualmente a característica é suro, só que ela vai portar o gene do normal. Então, se eu pego, por exemplo, dois irmãos que são suros, nascidos de um galo suro que é puro e de uma galinha sura, quando eu coloco esses dois para cruzar, a gente vai ter suro, a maior parte vai ser suro, mas a gente vai ter também alguns com rabo, tá? Porque eles são heterozigotos e tal. E se eu cruzo aqui o heterozigoto, né, um desses que é filho de um suro com uma galinha normal, com um outro normal, seja galo, galinha, lembrando que não faz diferença, tá? Aí eu vou ter metade suro e metade normal. O que é importante para a produção? Vou voltar para esse lado. O que é importante para a reprodução? Eu não cruzar animais que são suro com suro, certo? Por quê? Quando eu cruzo animal suro com suro, eu vou aumentar essa homozigose, ou seja, vou aumentar os animais que vão receber o gene suro do pai e da mãe, e com isso eu vou aumentar os problemas. Então, o ideal para quem quer ter animais suros é ter duas baias. Uma baia vai ter o galo suro com galinhas com cauda, a outra baia vai ter o galo com cauda e galinhas suras, tá? Então eu vou sempre cruzando, sempre vou ter 50% de cada, e aí independe se é macho ou fêmea. Então, daquela baia que o macho, ou das baias, né, quem quiser ter uma produção maior, que o macho é suro,
Todos os machinhos suros eu seleciono, e aí o melhor, os 2, 3 melhores vai nessa baia. Todas as fêmeas suros eu jogo para outra baia, e os com cauda eu vou fazendo essa divisão. Mas isso é para caipira, para modelado, não pode ser para raça, tá? Quem está cruzando araucanas puras, obrigatoriamente precisa ter todas suras, e aí eu vou pagar pelo preço de ter uma raça pura, tá certo? Então, a gente fazendo isso, o que acontece? A gente vai evitar de cruzar sura, né, o tempo todo, a gente aumenta a quantidade de pintinhos nascidos, a gente aumenta a resistência dessa ave, e aí a gente vai ter aí um melhor desempenho, a gente vai gastar menos, porque vai ter mais animais para a gente vender, esses animais vão ter um vigor maior, e assim por diante. Então, de fato, compensa a gente fazer isso. Ricardo, mas eu queria produzir só suro sem ter esse problema. O que eu faço? A gente faz uma coisa chamada teste de progênio, tá? O que é teste de progênio? Eu vou pegar, por exemplo, o galo, porque o galo é mais fácil, eu vou pegar um galo que seja homozigoto, tá? O que eu acredito que seja homozigoto. Então eu vou pegar esse galo e vou cruzar com galinhas que tenha cauda, normal. Se sair 100% suro, é porque o galo, tá, que eu estou testando, ele é homozigoto. E aí eu consigo manter esse galo homozigoto com as galinhas normais e 100% vai sair suro. Então eu vou ter um monte de suro para poder comercializar, para poder vender. Todos eles são heterozigotos. Então se eu cruzar heterozigoto com heterozigoto, eu vou ter aí alguns animais com cauda. E se essa cruza, se esse galo que eu estou com suspeita que ele é homozigoto, eu cruzo com uma galinha com cauda e nasce algum com cauda, um basta, eu falo que é erro, né? Mas se nasceu 2, é porque esse animal é heterozigoto. Então sempre vai ter filho dele com cauda, tá? Então eu posso fazer isso e aí sim eu vou ter essa estratégia de ter aí esse vigor híbrido aqui que eu estou falando. Eu sempre tenho o baias, que vai ter galos suros e galinhas com cauda. Isso obviamente vai requerer aí uma estrutura maior, mas é uma possibilidade. A melhor é o que está aqui, né, para esse lado, é o que está aqui para que vocês tenham sempre animais suros, vai ter sempre animais com cauda também. Tá legal? Então é isso. Próximo vídeo aí, se vocês colocarem aqui nos comentários, eu quero vídeo de ovo azul, tá? O gênio do ovo azul, pode escrever da forma que quiser, só ovo azul, eu coloco esse vídeo aqui. Ou se preferir algum vídeo da feira que eu fui, alguma coisa, é só colocar, tá? Estou gravando agora esses vídeos para vocês, tá joia? Obrigado pela companhia, um forte abraço para vocês. O pedido que eu sempre faço, divulgue esses vídeos que a gente está fazendo aí nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp e tal, para a gente fortalecer o canal está crescendo muito, estou adorando ver esse novo momento do canal, tá? Muito obrigado pelos comentários, obrigado pela participação. É uma honra poder compartilhar aquilo que eu sei com vocês. E para você que está me ouvindo isso, é de coração uma honra ainda maior que você chegou até o final do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.